Oi, maravilhosos e maravilhosas, tudo bom com vocês? Olha quem tá aqui de novo nessa luz, né? Olha só quanta luz temos ali. O sol, gente, ele está assim, ele é aquele sol que ele vem, mas ele só vem assim pra fazer uma graça, porque esquentar mesmo ele não esquenta nada, porque agora estamos aí com 7 graus, 8 graus lá fora, um sol, você olha assim, ó, o sol parece que tá rachando, mas não tá não, ele não esquenta. Gente, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu vou começar a falar agora sobre a minha experiência com o meu ano de au pair nos Estados Unidos, né? Eu passei por muita coisa. Foram 2 remats, foram 3 casas, 3 estados. E eu acho que agora eu tô preparada pra falar mesmo sobre a minha experiência, porque foi uma experiência... Foi difícil, né? Muitas meninas têm experiências piores do que eu. Realmente, porque assim, se você for aspirante au pair e entrar nos grupos de Facebook e tal do au pair, principalmente o Au Pair Grupom Brasil, né, que é o principal, você vai ver que tem muita coisa, tem muita história de muitas meninas que sofrem muito mais do que eu sofri. Só que eu acho que o meu relato, eu acho que serve de alerta para muitas meninas, até porque eu tive que ligar pro governo americano, né? Eu tive um problema na minha segunda casa e eu tive que ligar pro governo, eu tive que fazer isso, eles acompanharam o meu caso e tal, e agora eu vou relatar tudo pra vocês. Não sei se eu vou conseguir fazer isso em um vídeo só, porque é muita coisa, muita história, mas aí a gente vai conversando e conforme for eu vou contando pra vocês. Primeiro de tudo, eu descobri o au pair através de uma prima minha. Teve um dia que a gente tava andando assim na rua, a gente tava fazendo umas caminhadas assim, porque as duas estavam meio sem saber o que fazer, sem muito rumo na vida e tal. E aí eu conversei com ela e tal, e aí ela virou pra mim e falou assim, por que você não tenta ser au pair? Eu falei, mas au pair? O que é isso? Aí ela foi contou de uma amiga dela, né, de um relato de uma amiga dela e tal, acho que uma ou duas amigas dela. E aí, dali, a partir dali, eu fui procurar sobre o au pair, né, sobre o programa e tal, e eu vi que eu tinha todos os pré-requisitos, assim, né, eu tinha menos, até 26 anos, tem que ter carteira de motorista, tem que ter experiência com crianças e tal, e aí fui vendo os pré-requisitos e tal, e eu pensei assim, nossa... eu acho que isso é um sinal, né? E aí fui ver uma das agências, que é a que eu fui, né? Não era longe da minha casa, era perto, inclusive, da faculdade que eu fazia. E aí eu achei que tudo aquilo era um sinal. Eu falei assim, nossa, gente, caramba, tá tudo muito perto, assim, né? Tá tudo muito... Parecia que aquilo tava me esperando realmente, né? E eu acho que o au pair, ele foi fundamental na minha vida, porque eu tava num momento muito difícil, eu não tinha perspectiva nenhuma, não tinha nada, assim. E o au pair veio mesmo como uma saída, como algo que veio pra revolucionar a minha vida, só que eu não sabia, né, assim, o quanto que isso ia mudar e quanto que isso ia impactar na minha vida, né? Eu não imaginava, né? Tanto que eu fiz a entrevista, né? Fui na palestra da minha agência, fui, conversei e tal, tirei minhas dúvidas e aí marquei a entrevista, né? Aí eu marquei a entrevista e aí fui lá e tal, assim, mas despretensiosamente não imaginava que eu ia passar realmente. Já tinha ouvido falar, meu irmão já tinha me contado de uma amiga dele que não tinha passado na mesma entrevista dessa agência. E aí fiquei pensando assim, ah, caramba, será que vai dar certo? Será que não vai e tal? Mas beleza, fui assim, despretensiosamente achando que realmente não ia passar. E aí, acho que uns 2 dias depois, a agência me ligou dessa entrevista que eu fiz, né? E na entrevista, a mulher tinha me perguntado assim, qual que é a sua data preferencial de embarque? E eu acho que era março, abril, maio... Eu acho que era... acho que eu entrei em março, acho que de 2017. Março, acho que fevereiro, alguma coisa assim, era muito perto, né? E aí eu falei assim, eu gostaria de ir o mais rápido possível. Você acha que teria como eu ir em junho? E era dali, tipo, sei lá, 2 meses. Aí ela falou, acho que consegue, sim.
Só que na minha cabeça eu pensei assim, isso aí é papo de vendedor, eu não vou conseguir uma família em junho. E consegui, sim, consegui uma família. Consegui uma família e tanto que eu fiz a entrevista na agência e eu não sei como eles colocaram que o meu inglês era avançado. Só que o meu inglês não era assim tão avançado, né? Eu tinha medo, mais ou menos um medo, assim, eu já tinha ido para os Estados Unidos anteriormente, né? Mas eu tinha medo, assim, de falar e tal, tinha meio uma trava ainda. Então eu não considerava o meu inglês avançado, tanto que eu queria ir para os Estados Unidos para melhorar o meu inglês, porque todas as entrevistas que eu ia, sempre batia nessa tecla de inglês avançado, eu ia lá fazer o teste, não, seu inglês não é avançado e tal, tem que ser fluente e tal, eu tinha muito problema de gramática e tal, então eu tinha que resolver isso, só que aí eu fiz o teste da agência e eles falaram que meu inglês era avançado, eu falei, inglês avançado? Mas tudo bem, né, beleza, vamos lá. Aí fui e tal, fiquei online pela agência, né, pelo site da agência. Antes disso fiz o meu vídeo de application e tal, aquela coisa toda. Eu fui atrás dos papéis, você tem uma semana pra ir atrás de todos os papéis. E aí eu consegui ir atrás de tudo. E aí tudo bem, fiquei online. Aí a primeira família que conversou comigo, eu lembro que eu conversei com pouquíssimas famílias, assim. E eu acho que é um erro que eu cometi, que eu acho que as meninas têm que ter mais cautela, mais calma pra procurar uma família. Eu tava um pouco afobada, assim, querendo ir logo, né? E eu não conversei direito com todas as famílias que tinham e tal. E depois eu fui descobrir que eu tinha um perfil muito interessante para as famílias, porque eu era strong driver, que eles falam, né? Que eu consigo dirigir em qualquer lugar. E que eles colocaram meu inglês avançado, então as famílias tinham muito interesse em mim por conta disso, né? Porque se acontecer eles pensam assim, se acontecer alguma emergência com as crianças na casa, quem tem inglês avançado consegue agir mais rápido, né? Ligar para o serviço de emergência e tal. Se por um acaso acontecer alguma coisa, eles preferem, né, assim, quem tem não que outras meninas com inglês intermediário, com inglês básico, não consigam. Só que quando eles colocam que o inglês é avançado, eles têm mais interesse por conta disso. E aí eu conversei com uma família que eram 3 meninos. E aí eu conversei com a au pair, que era brasileira e tal. E eu gostei muito dela e tal. E fechei com essa família de primeira, assim, logo de cara. E só que eu acho que eu não pensei muito, assim, no que isso podia acarretar. Eu tinha cuidado de criança, mas eu não tinha cuidado, assim, tinha cuidado de uma, de duas, nunca tinha cuidado de 3, né? Eu vejo muitas meninas que aceitam cuidar de 5 crianças, de 6 crianças. E é uma situação muito complicada. A gente tem que realmente saber se a gente vai dar conta. E eu não tinha, assim, me ligado o que significava aquilo, né, de cuidar de 3 crianças e tal. E aí, chegando lá, eu não assim, passei uma semana com a au pair brasileira, né, ela me ajudou em tudo, foi, assim, uma pessoa maravilhosa e tal. Mas uma coisa que eu acho que eu também tive, uma coisa que eu errei também, foi ter visto a vida que ela levava e achar que como ela tava indo para outro estado, eu ia meio que substituir ela tanto na casa quanto nas amizades dela. E não foi bem assim. E aí eu sinto que eu fiquei um pouco frustrada por conta disso, por achar que eu ia chegar lá e ia ser tudo mais fácil pra mim, porque já tava tudo certo já, né? Já tinha lugares pra ir, ela me mostrou tudo, me mostrou coisas pra fazer, me mostrou lugares pra ir, me entregou amigas, me entregou números, me entregou tudo. E aí eu achava que aquilo ali ia ser mais fácil pra mim. Só que não foi, né? Nós somos pessoas diferentes, apesar de eu ser muito expansiva, de fazer muitas amizades muito fácil, né? Eu faço amizade muito fácil, todo mundo sabe disso. Quem me conhece sabe que eu faço amizade, assim, super fácil. Mas lá era muito diferente, porque era um país que eu não conhecia, era um lugar que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, a minha personalidade mudou, assim, um pouco. E
E aí eu cheguei e tal, quando estávamos nós duas, era uma paz, uma maravilha e tal. E aí quando ela foi embora, começaram a passar os dias, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis. Eu fiquei doente, mas do mesmo jeito eu tinha que trabalhar, porque, né, não tinha como, a mãe realmente trabalhava fora e o pai trabalhava em casa. E realmente é uma coisa que é complicada. Pais que trabalham em casa é muito complicado, porque as crianças querem ficar com eles um tempo todo, eles desafiam e tal. E a educação das crianças americanas, ela é muito diferente da nossa cultura latina, né? Então eles são criados com muita liberdade e tal, e realmente eles fazem o que eles quiserem. Eu já vi criança assim, tem gente que não acredita em mim, mas nessa minha primeira casa, o menino o maior, né, o de 8 anos, ele ia pro camp, né, no verão, ele foi no camp de futebol. Ele passou uma semana nesse camp, das 9 da manhã às 3 da tarde, no sol, rachando. Ele chegava em casa suado, quebrado, tudo, e ele não tomava banho. Por que ele não tomava banho? Porque ele falava pra mãe que não queria. E é isso. Se a criança fala que não quer, os pais não quer, então não vai fazer, né? Então, beleza. Simples assim, né? Mas tudo bem. Ok, a gente não pode julgar porque não é meu filho, então não tenho, né? Não tenho muito o que fazer, não tenho como criar uma criança que não é minha, né? Eu tava lá pra prover, a cuidar deles e tal, ter certeza que eles vão dirigir eles pras atividades e tal, e cuidar deles, e tava tudo certo. Só que o menino do meio, o de 6 anos, era um de 3,5, um de 6 e um de 8. Se eu tivesse só com os dois, o maior e o menor, ia ser o maior o melhor dos mundos, assim. Ia ser, nossa, melhor experiência da vida. Só que o do meio era uma criança muito difícil mesmo. E assim, eu gosto muito de criança de todo tipo, mesmo criança difícil e tal. Só que ele tava numa idade que nos Estados Unidos é muito complicada. No Brasil é totalmente diferente. Mas nos Estados Unidos é uma idade muito complicada mesmo. Eles estão numa transição muito complicada, então ele queria, tipo, socar o irmão mais novo e ele corria do irmão mais velho. E eu não sabia realmente lidar com aquilo, e a hosta viu, né, a minha host mom viu isso e me chamou pra conversar e falou que realmente achava que eu não tava conseguindo dar conta dos 3, e realmente eu concordei com ela. Eu não tenho nem vergonha de falar isso, porque realmente a gente tem que também saber a hora que não dá mais, sabe? A gente tem que saber a hora que não dá mais, o nosso limite, o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer, e aquilo tava muito complicado pra mim. Então era uma situação muitíssimo complicada. Ele começou a mentir, e os pais, tipo, passavam um pano, e eu não aguentava aquilo, ver, porque assim, às vezes uma mentira pode, cara, realmente pode acarretar coisas muito, muito, muito difíceis. Teve um dia que o do meio e o mais velho foram na casa de um amiguinho, na rua de cima, e aí o mais velho chegou e eu falei assim, cadê o seu irmão? Aí ele falou assim, não, ele falou pra mim que você tinha falado que ele podia ficar mais. Eu falei, não, eu não falei que eu jamais disse isso, que eu falei que ele podia ficar mais, não falei isso. E aí voltamos lá e tal, dei mostra irmão nele, mas assim, eu saiu por um lado, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, e aquela coisa, não é meu filho, eu não tenho como arrumar isso, sendo que os pais mesmo, eles brigavam, tipo assim, as crianças, tipo, brigavam muito com eles, gritavam, tipo, faltavam dar na cara deles, literalmente, e eles não faziam nada. Então eu não tenho como resolver, né, o filho dos outros. Então a hosta conversou comigo, né, ela falou que achava que eu não tava dando conta dos 3, eu realmente concordei, mas teve uma situação que ela também falou que ela ficou incomodada, que eu busquei o menino, o mais velho, um dia, busquei ele num horário que eu não fui requisitada. O que aconteceu? Eu deixei o menino mais velho na casa de um amigo, né, de manhã, e aí fiquei com os dois, o do meio e o menor. E aí tava dando meu horário de acabar, eu falei assim,
eu acho que eu vou, né, tipo, ninguém falou nada e tal, ninguém falou assim, deixa que eu busco ele e tal, ninguém me falou isso, ninguém tinha me dito aquele dia. Então, e foi só aquele dia mesmo, realmente, que eu busquei o menino. E aí eu fui na casa do menino e tal, buscar ele antes do meu horário acabar. O meu horário acabava, tipo, 5h15. Aí eu falei assim, fulano, vim aqui te buscar e tal. Aí a mãe do amiguinho falou assim, o pai dele não tinha falado que ele ia essa hora e tal. Falei, pois é, mas eu, né, meu horário tá acabando e tal. E aí ninguém me falou nada, se era pra buscar, se não era pra buscar e tal. Realmente foi uma falha de comunicação. E aí, quando eu voltei pra casa, voltei com os 3 e tal, e aí o pai olhou assim e falou, ué, você já tá aqui? Tipo, o menino, né, o mais velho. Aí, depois nessa conversa do rematch, né, que a gente teve, ela foi muito franca comigo e ela falou que eu busquei o menino sem ser requisitada. Eu entendi o ponto dela e tal, assim, não concordo, mas respeito, vou fazer o quê? E aí ela falou assim, então, a gente vai entrar no rematch e tal. Eu fui a primeira au pair que eles pediram rematch, né? E aí ela falou assim, mas eu vou te ajudar e tal, e ela realmente me ajudou, foi assim, uma pessoa maravilhosa comigo, não me tratou diferente e tal, tanto que a au pair que eu substituí e uma au pair da Áustria, que eles tiveram assim, tipo, uns 2 anos antes, nós passamos lá uma semana e tal, sabe? A au pair que veio me substituir, a gente ficou uma semana juntas e tal, não tivemos nenhum problema, nada de, sei lá, de rusga, de nada. E aí eu fui e entrei no processo de rematch, que eu vou contar no outro vídeo, porque já está quase 20 minutos aqui. E esse foi o panorama sobre a minha primeira casa, né? Sobre coisas que eu passei e tal. E eu não lembro se eu tinha falado, mas eu sempre falo muito que o au pair, ele é como se fosse uma loteria. Tem gente que dá muita sorte de investir e ganhar, né, assim, conseguir uma família boa e tal, mas tem gente que não. Então não tem muita regra, né, o que você às vezes você pode achar uma família maravilhosa que você possa passar seus 2 anos, possa passar mais anos ainda, né? Mas tem vezes que você não encontra famílias boas e foi o que aconteceu comigo. Essa é a minha primeira família, não considero que era uma família ruim, mas realmente não foi assim, a gente não teve realmente um match que precisava, né? E aí eu entrei no meu processo de rematch, ela me ajudou bastante, a mãe dos 3 meninos e tal, ela me deu boas referências, as pessoas ligavam pra ela respondia numa boa e tal. E só que aí os problemas começaram quando eu fui pra minha segunda casa, né? Que foi em Nova York. Essa minha primeira família era em Ellicott City, em Maryland. E a segunda casa foi em Nova York. E eu vou contar tudo pra vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha aí, tá bom? E a gente se encontra daqui a pouco. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!